Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, comunidade. Neste final de semana, o nosso Senhor atraiu para o coração da comunidade, para a casa-mãe, aqueles que são os responsáveis diretos pelo trabalho de evangelizar os adolescentes, pelo serviço adolescente da nossa comunidade. E é muito claro com tudo aquilo que está sendo ensinado, com tudo aquilo que nós estamos experimentando, que o Senhor está ampliando a visão do ministério a respeito da evangelização. O Senhor nos convida a abrir os horizontes para a evangelização. E para continuar nesse processo de expansão da nossa visão a respeito de evangelizar, é fundamental que retomemos um versículo que ao longo desses anos tem nos iluminado muito, claro, dentro do seu contexto. Eu me refiro ao versículo 11 do capítulo 4 da carta aos Efésios, que já foi citado ao longo deste encontro. Aqui no capítulo 4 da carta aos Efésios, São Paulo fala a respeito da unidade da igreja, da importância da unidade, sendo que a unidade da igreja não é uniformidade. A unidade na igreja se faz na diversidade. E então São Paulo vai exemplificar essa diversidade falando a respeito de 5 dons, a respeito de 5 serviços de salvação, a respeito de 5 ministérios. São Paulo diz assim: a alguns ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e a outros mestres. É importante deixar claro que aqui nós não temos uma lista fechada de dons, nós não temos uma lista fechada de ministérios. Não são todos os ministérios existentes na igreja que São Paulo quis citar aqui, não se trata disso. Mas nós devemos compreender, sim, que em certo sentido esses 5 ministérios, esses 5 dons, são ministérios fundamentais, são ministérios mãe. É como se todos os outros serviços de salvação, de algum modo, derivassem destes 5 ministérios. Portanto, esses 5 ministérios bem compreendidos vão expandir completamente a nossa visão a respeito de evangelização. Quem são mesmo os apóstolos? Recordando o que nós ouvimos ontem. No contexto nosso de comunidade, de matriz leiga, os apóstolos são aqueles que receberam um dom de Deus, uma graça específica para liderar a comunidade, para coordenar a comunidade, coordenar serviços da comunidade. São pessoas que organizam a comunidade, são pessoas que geram comunidade. Os profetas, por sua vez, são aqueles que receberam do Senhor o dom específico, de estar constantemente disponíveis para o Senhor. E porque estão disponíveis para o Senhor os chama a elevar a alma. Quando estes elevam a alma, o Senhor dá a eles uma revelação, uma palavra, um conhecimento que eles mesmos não tinham. E eles comunicam este conhecimento que foi interpretado à comunidade ou a uma pessoa específica. São pessoas, portanto, que num determinado momento, numa determinada situação, apresentam para os demais membros da comunidade a vontade de Deus para aquele momento, para aquela situação. Os evangelistas, por sua vez, são aquelas pessoas que receberam o dom específico de Deus de entrar na vida de uma pessoa e realizar o primeiro anúncio, levá-las ao primeiro conhecimento de Jesus, a primeira experiência com Jesus Cristo. São as pessoas que têm o dom específico de pregar o querigma. Com muita facilidade entram na vida das pessoas
e dão a elas o primeiro conhecimento de Jesus. Os pastores, como nós acabamos de ouvir, são as pessoas que receberam o dom de Deus, o dom específico de ter um zelo ardente pela alma das pessoas. Se importam demais com as pessoas, se importam tanto que estabelecem com elas um vínculo de amizade para orientá-las, para cuidar, para aconselhar. Essas pessoas são pastoras na comunidade. Ao olhar para estes 4 ministérios que nós já refletimos, estes 4 serviços, neste momento nós já podemos construir uma espécie de uma ilustração. Como é que isso funciona na prática? Você consegue visualizar isso? Esses 4 serviços trabalhando de forma harmônica aqui na nossa comunidade? Imagine da seguinte forma: um belo dia, um pagão está tocando a sua vidinha, vai para a escola, para o trabalho, realiza suas atividades, até que um belo dia esse pagão se encontra com um evangelista. Só que esse evangelista, ele participa de uma comunidade que é organizada, orientada por um apóstolo. Esse evangelista, ele de repente entra na vida desse pagão como quem não quer nada, com coisas simples. Será que chove hoje? Rapaz, eu vi na previsão do tempo que esse ano não vai fazer muito frio, não. E a seleção? A seleção nossa tá ruim. Coisas do dia a dia, e de repente o pagão começa a escancarar o seu coração, falar de dificuldades, de situações, reclamar da vida, e sem perceber, de uma forma muito simples e dinâmica, aquele sujeito que é evangelista começa a colocar Jesus na conversa. Começa a falar de Jesus de uma forma muito simples, vai apresentando Jesus e aquele pagão começa a ficar incomodado e até mesmo impressionado. E ele faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias. Não importa, ele é muito insistente. Até que um dia aquele pagão começa a fazer uma experiência com Jesus. Começa a se encantar com Jesus. Quando o evangelista percebeu que isso aconteceu, que o pagão começou a se encantar com Jesus, ele começa a dizer: o quê? Você quer mais? Eu tenho um lugar onde você pode conhecer muito mais Jesus. Então vem comigo para a comunidade. Convida ele para um grupo de adolescente, convida ele para um grupo de jovem, e quando o pagão aceita o convite e chega, gente, é algo melhor do que se tivesse um tapete vermelho estendido. Ele chega na comunidade e ele se depara com o bendito do pastor. Aquele sujeito está na porta da comunidade, logo lhe dá um abraço quente, como ele nunca sentiu na vida. Uma pessoa com um sorriso no rosto acolhe, diz: boa noite, que bom que você veio, que alegria ter você aqui. Ali naquele grupo de oração, o pagão mais uma vez escuta o querigma. Mais uma vez se encanta com Jesus. E no final do encontro, mais uma vez ele se depara com um pastor que diz: ei, é a primeira vez que você veio aqui mesmo? Qual é o seu nome mesmo? Onde é que você mora? Nossa, você mora pertinho de casa. Então semana que vem eu vou passar na sua casa e a gente vem junto, porque vir sozinho é muito ruim, né? E de repente ele ganhou um segundo amigo. Além do evangelista, agora ele tem um segundo amigo na comunidade, que é o pastor, que ao longo dos dias vai mandar: escuta essa pregação do Tatá aí, que é muito show de bola. Essa música aqui, que música maravilhosa. O pagão continua frequentando a comunidade, agora já não é mais tão pagão, está num processo inicial de conversão, de mudança de vida, e de repente, à medida em que participa do grupo de oração, das atividades da comunidade, ele começa a se deparar com o profeta. Ele começa a ouvir palavras proféticas para a comunidade, mas também para a vida dele. Eu lembro, por exemplo, o dia em que eu vim fazer a minha experiência de oração. Tinha uma profeta aqui nessa casa. Ela olhou para mim sem saber de nada que estava acontecendo na minha vida e disse: você não está sendo útil para o reino de Deus aonde você está.
Não tenha medo de tomar uma decisão e mudar de lugar. Como ela sabia aquilo? Aos poucos, o pagão vai entrando em contato com a palavra profética, aos poucos vai se convertendo. Veja, compreender esses 4 serviços, esses 4 ministérios, trabalhando de forma harmônica, é fundamental, é maravilhoso. Mas só isso não basta. Só isso não basta, porque na sequência do texto, a partir do versículo 11 do capítulo 4 da carta aos Efésios, São Paulo começa a explicar por que é que esses serviços devem ser instituídos na igreja. Todos os serviços de salvação estão presentes na igreja para conduzir a igreja à edificação, em outras palavras, para a santificação da igreja. Para que cada membro da igreja esteja plenamente unido à pessoa de Jesus Cristo. De tal forma que em cada pessoa haja uma fé madura. As pessoas não podem ter a fé de uma criancinha, que com qualquer vento de doutrina, com qualquer modinha de doutrina, com qualquer ensino, saem fora da igreja. Não, as pessoas precisam ter uma fé madura, uma santidade sólida, para conduzir as pessoas a isso, a uma santidade sólida, a uma fé madura em relação à pessoa de Jesus Cristo. É fundamental este 5º dom, este 5º ministério, este 5º serviço de salvação, que é o serviço dos mestres. É fundamental o serviço dos mestres. Então, muita atenção nesse ponto, porque nós podemos trabalhar muito para lançar rede e pescar novos adolescentes. Podemos trabalhar muito para ser amigos dos adolescentes. Podemos nos esforçar e trabalhar muito para dar palavras proféticas aos adolescentes. Mas se eles não amadurecerem na fé, não crescerem em santidade, qualquer modinha vai tocar o coração deles e em pouco tempo, com a mesma facilidade com que chegaram na comunidade, saem da comunidade. Sem um verdadeiro serviço de mestre instituído na comunidade, aqueles que chegam não perseveram. Por isso você vai dizer para quem está do seu lado: precisamos cuidar do trabalho, do serviço dos mestres. Que serviço exatamente é esse? Essa palavra que aparece na carta aos Efésios como mestre é a expressão grega didaskalos, que significa essencialmente ensinar. O mestre é aquele que recebeu do Senhor o dom de ensinar. Ensinar as Sagradas Escrituras, ensinar a doutrina. Nós estamos falando daquelas pessoas que têm uma facilidade para ensinar. Como o Tatá, por exemplo, falam horas e horas, e a gente fala: o quê? Ele já falou 1 hora? Eu queria ouvir mais. São aquelas pessoas que ensinam e é gostoso escutar aquilo que elas estão falando. São aquelas pessoas que têm uma facilidade incrível para dissipar dúvidas. Você chega com um problema gigantesco e ela traz uma palavra e dissipa todas as dúvidas. São aquelas pessoas que têm a facilidade para apresentar o caminho da santidade. Dá esse próximo passo. Vai por aqui. Estes são os mestres. Nós precisamos urgentemente observar na nossa comunidade local, nas comunidades vizinhas, porque nós somos uma rede de comunidade, e perceber as pessoas que têm esse dom, e colocar elas para trabalhar junto com os pastores. Para quê? Para gerar nos adolescentes esse aprofundamento, para que eles venham a crescer e tenham uma fé sólida. Entendido isso? Façamos a seguinte pergunta:
Então, como esse serviço deve funcionar na prática? Como é que nós organizamos esse serviço na prática? Todo serviço de salvação que existe na igreja é o serviço de Jesus Cristo na ação do Espírito Santo. É Jesus que nos salva pela ação do Espírito Santo. Todo serviço, todo ministério na igreja é ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o líder por excelência. Portanto, se nós quisermos liderar, nós devemos liderar em Cristo, por Cristo, com Cristo, inspirados em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o pastor por excelência. Se nós quisermos pastorear, nós devemos pastorear em Cristo, por Cristo, com Cristo, inspirado nele. Da mesma forma, quando nós falamos do serviço do mestre, nós estamos falando de um serviço realizado por Jesus Cristo. E se nós quisermos assumir de fato esse serviço, nós precisamos ser mestres em Cristo, por Cristo, através de Jesus Cristo, inspirados em Jesus Cristo. E podemos ir ainda além, porque quando nós falamos do serviço do mestre, nós estamos falando de um título que o próprio Cristo aplica a si mesmo. No Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 13, Jesus vai dizer: vós me chamais de mestre e Senhor, e eu sou. Jesus veio, bateu no peito e disse: é isso mesmo, eu sou mestre. Portanto, para organizar esse serviço, esse trabalho fundamental, nós não podemos fazer outra coisa senão buscarmos a união com Cristo e aprender com Ele como é que nós devemos ser mestres. Diante disso, a partir de agora, então, nós vamos olhar para a Sagrada Escritura e ver Jesus Cristo agindo como mestre na prática. Abre a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. São Mateus, no capítulo 5, no versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo, deixa o texto aberto aí. Até aqui, até os versículos que antecedem o capítulo 5, a pregação que sai da boca de Jesus tem como conteúdo central: arrependei-vos e crede no Evangelho. Até aqui Jesus está se dando em conhecimento a algumas pessoas. É um trabalho de evangelista. Pregar a respeito da fé é um trabalho de evangelista. Chamar a conversão é um trabalho de evangelista. E também, por vezes, o trabalho de um profeta. Até aqui Jesus vai agindo como evangelista, vai agindo como profeta, mas aqui do capítulo 5 em diante a figura muda. Há um momento onde Jesus entende que chegou a hora de fazer um primeiro grande ensino, um primeiro ensino fundamental. É isso que Jesus vai realizar. E o evangelista Mateus, ele deixa isso muito claro para nós, porque São Mateus vai dizer para nós que Jesus Cristo sentou-se para ensinar. Trata-se de uma expressão intimamente ligada ao mestre. O mestre tem autoridade e, como o Tatá fazia conosco, ele se senta para ensinar. Mais ainda, o evangelista, para nos tornar isso muito claro, ele vai nos dizer que Jesus, ele abriu a boca para ensinar.
Nós estamos aqui diante de uma atitude onde Jesus está ensinando. Jesus aqui é mestre. Mas quem Jesus ensina? Quem é que Jesus ensina? São Mateus diz para nós que Jesus só abriu a boca para ensinar depois que os discípulos aproximaram. Um mestre é aquele que foca o seu ensino em direção às pessoas que já foram geradas na fé, que já estão caminhando na comunidade, que já têm algum tipo de interesse em Jesus Cristo. Esse é o alvo do mestre. Os que já estão caminhando na comunidade, os que já são discípulos. Mas veja que curioso. São Mateus, ele não limitou o ciclo de ensino de Jesus. É verdade, ele esperou os discípulos estarem presentes, mas a multidão também estava presente. Trata-se de um primeiro grande ensino que Jesus destina aos discípulos, mas de algum modo as multidões também podem ouvir. Jesus não limitou, porque aquela multidão, ao ouvir o seu ensino, também poderá tomar a decisão de começar a ser discípulo. E aqui nós temos um grande ensino para o nosso serviço, para o nosso ministério. O ensino que nós organizamos é destinado aos adolescentes que já estão na caminhada dentro da comunidade. Mas por vezes, gente, do meio da massa, do meio da multidão, vai chegar um adolescentinho, um jovenzinho na comunidade, que ele vai participar um grupo só de adolescente, 2 grupos de adolescente, e ele já vai estar muito interessado nas nossas coisas. E aí ele vai perguntar, nossa, eu gostei tanto do grupo, quando é que tem outra coisa da comunidade para a gente ir? E aí você vai falar, amanhã é domingo? Amanhã tem Paulo Apóstolo. Não, amanhã você não pode ir, viu? No encontro Paulo Apóstolo de formação, não. É só para quem já tem 3 anos de comunidade, 4 anos, é só para os... No discipulado, você nem passe perto daquele lugar. É só para quem tem um anel, pelo amor de Deus. Gente, Jesus não inventou essas regrinhas todas. É verdade que existem momentos de formação que serão coisas muito específicas para os servos da comunidade. Sim, é verdade isso. Mas num primeiro grande ensino, Jesus falou com os discípulos e falou com toda a multidão. Então, se esse jovenzinho que chegou hoje, ele está interessado, você fala com ele, bora comigo. Amanhã eu passo na sua casa e nós vamos para o encontro Paulo Apóstolo. E vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Cuidado com regrinhas demais. Diz para quem está do seu lado, cuidado com muita regra. Vamos avançando então agora no ensino de Jesus, no ensino prático de Jesus, e eu quero observar com vocês 7 qualidades do ensino de Jesus. A primeira qualidade, ou a primeira característica, é que Jesus é um mestre dinâmico. Jesus é um mestre dinâmico. Quando a gente fala de ensino, fala a respeito de mestre, por causa da nossa cultura, talvez a primeira coisa que venha na mente de uma pessoa é a sala de aula de uma universidade, onde os alunos ficam sentados e o professor fala na cabeça 50 minutos. Sai um professor, outro, mais 50 minutos. Os alunos concluem a faculdade, recebem um diploma, mas não sabem fazer nada na prática, porque tudo não passou de teoria. Sabe aquele ensino maçante? Então, quando a gente fala de mestre, de professor, talvez seja a primeira coisa que vem na nossa mentalidade. Mas Jesus não é esse tipo de mestre. O ensino de Jesus não é maçante, porque Jesus é um mestre que ensina enquanto caminha. Jesus, ele ensina na prática. Jesus se utiliza da geografia, da cultura, da realidade das pessoas para ensinar. Jesus é um mestre dinâmico. Nesse texto que nós estamos lendo, o evangelista Mateus diz que anteriormente Jesus estava na Galileia com os seus discípulos.
Nós estamos falando do Mar da Galileia, uma região de planície, do dia a dia daquelas pessoas. Mas Jesus se desloca com os discípulos para o alto da montanha. Todo esse caminhar já é um ensino para aqueles discípulos. Porque a planície, irmãos, é o lugar da rotina, é o lugar do dia a dia, é o lugar dos afazeres. Jesus, então, os tira de uma rotina, os convida para uma caminhada, para um esforço, para alcançar o alto da montanha. A montanha, na Sagrada Escritura, é o lugar do encontro com Deus. É o lugar do relacionamento com Deus. A própria caminhada já é um ensino. Além disso, esse fato de Jesus subir a montanha e sentar-se nela para ensinar, tem como pano de fundo o livro do Êxodo, no capítulo 18, no versículo 13. Porque este versículo vai dizer para nós que o profeta Moisés subiu a montanha, sentou na montanha e começou a instruir as multidões. Ou seja, o gesto de Jesus, a atitude de Jesus está ensinando para os discípulos que ele é o novo Moisés. Olha para mim aqui, ó. Eu sou o novo Moisés. É isso que eu estou fazendo. Isso que vocês leem na Sagrada Escritura, que está vivo na tradição de vocês, eu estou dizendo, eu sou o novo Moisés. Por isso, irmãos, a exemplo de Jesus, o nosso trabalho de ensino precisa ser um trabalho extremamente dinâmico, principalmente quando se fala em relação a adolescentes. Mas como é que isso funciona? A dinâmica do ensinar está totalmente, inteiramente atrelada à palavra que será ensinada. É a palavra que será ensinada que determina a dinâmica. Jesus fez todo esse caminho, todo esse gesto, como uma preparação para a palavra que será ensinada. Assim também nós devemos agir. É terrível quando alguém vai para um grupo de adolescentes, um grupo de jovens, numa das nossas casas de formação, e a primeira coisa que a pessoa faz é sair caçando dinâmicas na internet. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. A primeira coisa que nós fazemos é a palavra. Cuidar da palavra. O que dizer, o que ensinar. A dinâmica vem para fundamentar a palavra. Vem em função da palavra. Além disso, é importante pontuar que de tempos em tempos nós precisamos mover os adolescentes. Não se contente apenas em ensinar dentro da casa de formação como se fosse uma sala de aula. É preciso mover os adolescentes. Por isso, jovem, por isso, meu irmão, se um dia o ensino que você for ministrar com os adolescentes for a respeito de contemplação, a respeito de adoração, a respeito de oração, pega a cambada de adolescente, com toda a organização possível, e leva eles para o alto da montanha. E os instrui a contemplar as coisas de Deus e a entrar em oração. Se um dia o ensino for a respeito, e é um tema muito importante para se falar com os adolescentes, sobre o respeito com os mais velhos, sobre a importância desse elo entre as gerações, pegue os adolescentes e leve-os num asilo. Se um dia um ensino for sobre a providência de Deus, coloque os jovens para buscar recursos para a comunidade e experimentar a providência de Deus na prática. Nós, a exemplo de Jesus, precisamos tirá-los da rotina e entrar no ensino dinâmico. Diz para quem está do seu lado, ensinar com dinâmica. A segunda qualidade do ensino de Jesus, a segunda característica, é que Jesus ele ensina aquilo que é essencial. O que é que Jesus ensinou?
como investir em criptomoedas? Foi? Como fundar um novo partido político? Foi? Não. Jesus, ele veio trazer para a humanidade aquilo que é essencial. Ele veio trazer Deus, porque ele é Deus para a humanidade. Isso significa, então, que o ensino fundamental, essencial de Jesus, se constitui em duas grandes coisas. Primeiro, Jesus, ele se revela, e ao se revelar, ele dá a nós o conhecimento de Deus. Segundo, Jesus se revela, e ao se revelar, ele dá a nós o conhecimento de quem é o homem. Vamos entender esses dois pontos. A primeira coisa essencial, Jesus se revela, e ao se revelar, nos dá o conhecimento de Deus. Como nós já vimos, toda essa dinâmica de Jesus tem como pano de fundo o Antigo Testamento, aonde Jesus está se revelando como o novo Moisés. Isso é algo muito impactante na cultura judaica. Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, para o livro do Deuteronômio, lá no capítulo 18, nós vamos encontrar uma profecia diferente de todas as outras. Jesus é profetizado, o Messias é profetizado como rei, mas aqui não. Aqui o Messias, o Salvador, que viria, ele é profetizado como um profeta. O Messias, quando vier, será um profeta como Moisés. Essa é a profecia que nós encontramos no capítulo 18 do livro do Deuteronômio. E é muito curioso que o livro termine quando nós chegamos no último último capítulo do Deuteronômio. A Sagrada Escritura vai dizer que Moisés morreu e até então não passou nenhum homem pela terra que se comparasse a Moisés. Ou seja, Moisés é um profeta que é top. Top dos tops. Igual Moisés, olha, tem profeta bom, mas igual Moisés, não. Moisés é incomparável. O que Moisés fez é de cair o queixo. Aquele negócio de tirar o povo do Egito, de abrir o Mar Vermelho, colocar o povo para caminhar no deserto, esse negócio de instruir com as leis, com toda a autoridade, com muitos sinais, é de cair o queixo. Então vem a pergunta: o que fez Moisés ser tão top, tão diferenciado? O livro do Êxodo, no capítulo 3, narra para nós o segredo de Moisés. Moisés falava com o Senhor como um amigo. Todos os dias Moisés entrava na tenda do encontro, todos os dias Moisés tinha vida de oração pessoal e por causa disso ele é chamado de o amigo do Senhor. O diferencial de Moisés está aqui. Ele é amigo do Senhor, ele tem relacionamento com o Senhor. É disso que vem os seus grandes feitos. O seu ensino, a sua doutrina, a sua lei, a sua autoridade, os milagres, de ser amigo com o Senhor, amigo do Senhor. E nós devemos nos lembrar que Moisés era tão íntimo do Senhor, que um dia ele se atreveu a orar dizendo: Senhor, mostra-me a sua face. Moisés queria ver Deus face a face. Eu quero te ver, Senhor. Com esses olhos aqui, me mostra como você é. Eu estou tão encantado que eu quero te ver, eu não aguento mais. Sabe o que Deus fez? Deus disse assim: Moisés, é o seguinte, os homens só podem me ver depois da morte. Nenhum vivo pode me ver face a face, mas eu vou quebrar o galho seu. Você vai ficar atrás de uma rocha que tem uma fenda, um buraco ali. Você não vai ver a minha face, mas eu vou passar por você. E você poderá me ver pelas costas. Em outras palavras, Moisés, eu deixo você ver quando eu ajo. A minha ação, o meu poder, eu te dou a graça de perceber a minha ação. Moisés recebeu essa graça. Meus irmãos,
quando o novo Moisés, Jesus, o Messias, vem ao mundo, ele tem até mesmo isso que foi recusado a Moisés. Porque Jesus supera Moisés. É um novo Moisés, mas ele é maior, muito maior do que Moisés. Jesus é aquele que tem a graça de literalmente ver Deus face a face todos os dias. E é exatamente nesse sentido que nós podemos ler o capítulo 1 do Evangelho de João, o versículo 18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai, ele o tornou conhecido. Em Cristo Jesus se cumpre a promessa do novo Moisés, porque Jesus, mais do que um profeta, ele é o Filho de Deus. Os homens não podem ver Deus face a face nessa vida, só após a morte. Mas Jesus pode ver, porque ele não é um homem qualquer. Jesus, ele é o próprio Filho eterno de Deus. Jesus, ele é o próprio Filho de Deus. Esse é Jesus. Como novo Moisés, ele vai nos instruindo nessa dinâmica onde ele se revela que ele é o próprio Filho de Deus, aquele que é íntimo do Pai. Portanto, quem conhece a Jesus, aquele que é o Filho eterno do Pai, aquele que vive íntimo do Pai, ao conhecer Jesus, automaticamente começa a conhecer o Pai. É por meio de Jesus que se conhece a Deus. Aqui está, então, o primeiro ensino que nós devemos realizar, o primeiro ensino essencial. A partir de Jesus Cristo, conduzir os adolescentes ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da Santíssima Trindade. Diz para quem está do seu lado: a partir de Jesus, conhecer a Deus. A segunda coisa essencial que Jesus ensina é que Jesus, ele se revela, e ao se revelar, ele revela também quem é o homem. E é muito curioso, porque aqui a partir do versículo 3, quando Jesus ele abre a boca para ensinar, Jesus começa a realizar o seu ensino falando a respeito das bem-aventuranças. As famosas bem-aventuranças. Essa palavra bem-aventurança, nós estamos falando agora de uma expressão grega que é makarios. Makarios, que nos primórdios da cultura grega significava a felicidade dos deuses. Uma felicidade celestial, uma felicidade suprema. A primeira coisa que Jesus abre a boca para instruir é a respeito da felicidade sublime, suprema, que ultrapassa qualquer felicidade humana, uma felicidade sobrenatural. Por que que Jesus começou falando a respeito disso? Porque este é o maior desejo que está presente no coração de todo ser humano. O que eu e você e que todas as pessoas, todos os adolescentes, todas as crianças, todos os velhinhos mais desejam é uma felicidade sem fim, inesgotável, uma felicidade celestial. É isso que nós desejamos. Ou seja, Jesus é aquele que conhece perfeitamente a natureza, o funcionamento do ser humano, e então ele vai colocar o dedo na raiz. Ele vai falar a partir de agora a respeito do que é o homem, qual é a maior necessidade do ser humano, qual é o homem segundo o projeto de Deus. É assim que se lê as bem-aventuranças. Acompanhe comigo no versículo 3. Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. E na sequência do texto nós vamos encontrar outros 7 elementos que, junto com a pobreza, são indicadores de felicidade. Aqui estão 8 indicadores de felicidade: a pobreza,
o choro, a mansidão, a fome, a sede de justiça, a misericórdia, a pureza, a perseguição. Se estes elementos estiverem presentes na natureza do ser humano, na vida do ser humano, o ser humano está vivendo como Deus sonhou. O ser humano é feliz, o ser humano é realizado, o ser humano é completo. Mas de quem Jesus está falando? Qual seria o ser humano que é pobre de espírito, que chora, que é manso, que tem fome, sede de justiça, misericórdia, pureza e perseguição? Jesus, ele está falando de si mesmo. Ele é o modelo, o protótipo perfeito de ser humano. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, até aqui vocês estão vendo o meu físico, ouvindo as minhas palavras, mas neste momento eu estou revelando para vocês a minha alma, aquilo que está dentro do meu coração. É como se Jesus tivesse tirado um raio-x da sua alma e estivesse desenhando para os discípulos. Nós não temos tempo de fazer isso com todos os elementos, mas pelo menos vale a pena explorar o primeiro. O primeiro elemento vai dizer para nós que são felizes, bem-aventurados, os pobres no espírito. O que significa isso? Ser pobre no espírito. Jesus, ele utiliza do mundo material para falar a respeito de coisas espirituais. No mundo material, nesse mundo tomado de pecado, uma pessoa rica é uma pessoa que tem a sua conta inchada, cheia de dinheiro. Na Sagrada Escritura, uma pessoa que tem a alma inchada é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa arrogante. Portanto, um pobre no espírito é uma pessoa que o seu coração não contém arrogâncias, não contém orgulho, é uma pessoa vazia no sentido de ser humilde. Além disso, a pobreza no espírito significa que o pobre no espírito é aquele que não é dominado pelas posses, não é dominado pelo dinheiro, não é dominado pela matéria, não é escravo dessas coisas. Ele sabe possuir, ele sabe usufruir, porque ele é livre em relação a todas essas coisas. Ao fazer este ensino, Jesus está dizendo: ei, olhem para mim, porque eu sou assim, eu sou humilde. Eu, sendo o mais rico de todos, eu andei por essa terra sem me escravizar com o dinheiro, com as posses, com as coisas. Eu sou livre. E se vocês querem ser felizes de verdade, sejam humildes e sejam livres. À medida em que Jesus ele vai se revelando ponto a ponto, ele também vai revelando o que é o homem segundo a vontade de Deus. Ele vai revelando aonde está a felicidade que o ser humano está desejando. E perceba como isso é precioso, porque Jesus ele não é um mestre de teoria, Jesus é um mestre da prática. Todos esses 8 elementos estão presentes na vida de Jesus. Ele fala a respeito daquilo que vive. Portanto, irmãos, a exemplo de Jesus, nós precisamos ensinar os nossos adolescentes. Partindo de Jesus, ensinar os adolescentes o que é a vida do ser humano. Aonde está a felicidade que nós tanto buscamos. E a exemplo de Jesus, nós precisamos buscar ser pessoas que aliam o ensino e a prática da vida. O testemunho é fundamental. Diz para quem está do seu lado: seja um mestre como Jesus. Terceira qualidade do ensino de Jesus, terceira característica: Jesus é um mestre com autoridade. Jesus é um mestre com autoridade. É assim que o Sermão da Montanha se encerra, no capítulo 7, no versículo 29. Diz assim: com efeito,
ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. A todo tempo os evangelistas vão narrar isso, que as multidões, os discípulos ficavam maravilhados porque Jesus ensina como quem tem autoridade. Inclusive, o evangelista Marcos, no capítulo 1, vai dizer que as pessoas ficavam tão maravilhadas e diziam: vejam, Jesus tem tanta autoridade que até os espíritos impuros obedecem. Ele manda sair e eles saem. Portanto, aqui vem a pergunta: de onde vem tamanha autoridade? Porque há muitas pessoas, como os escribas, como os mestres daquele tempo, que falavam demais, conheciam demais, mas não tinham autoridade. De onde vem a autoridade de Jesus? Tão grande autoridade que se ele mandar agora mesmo, até os espíritos impuros saem. Da onde vem a autoridade de Jesus? Nós já acabamos de refletir que Jesus, ele é o novo Moisés. Nós vimos que Jesus, ele é o próprio Filho de Deus. Portanto, a sua autoridade não brota de outro lugar, senão da sua eterna relação com o Pai. Jesus é eternamente o Filho amado do Pai. Jesus é eternamente aquele que ama o Pai. E esse elo de amor que os une é a pessoa divina do Espírito Santo. Quando ele se encarna, também na sua dimensão humana, também a sua dimensão humana é inserida nesse relacionamento de amor. É daqui que vem a autoridade de Jesus, da sua relação com o Pai. Então, líder, se nós quisermos liderar os nossos adolescentes, ensinar os nossos adolescentes com autoridade, não tem como se nós não nutrirmos uma profunda vida de oração. Se os adolescentes virem que nós falamos bonito, mas não virem em nós espiritualidade, intimidade com Deus, nós vamos falar e eles não vão seguir, porque nós não teremos autoridade. A autoridade vem pelo relacionamento com o Senhor, vida de oração. Pergunta para quem está do seu lado: como é que está a tua vida de oração? Está vendo por que tem muita coisa que a gente fala, vamos lá, e ele não dá nem ouvido? Falta autoridade. Quarta atitude de Jesus. Jesus ensina através de imagens e comparações. Jesus ensina através de imagens e comparações. A todo tempo, Jesus utilizava um recurso pedagógico extraordinário, que é ensinar através de símbolos. Isso é fundamental porque os símbolos escondem neles mensagens que qualquer pessoa pode descobrir, mas ao mesmo tempo mensagens poderosas que faz com que qualquer pessoa não esqueça dessas mensagens. Olha o exemplo disso aqui no Sermão da Montanha, no versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Jesus diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com o que será salgado? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos passantes. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre a montanha não pode ficar escondida, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, e sim sobre o candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Jesus usa dois grandes símbolos para ensinar aqui: sal e luz. São símbolos riquíssimos, recheados de significados.
mas até a pessoa mais simples da vida é capaz de captar pelo menos a essência dessas coisas. Qualquer pessoa sabe que sal serve para salgar, dar sabor, temperar. Qualquer pessoa, até uma criancinha, sabe que a luz serve para iluminar. Jesus está falando disso a respeito dos discípulos. Então ele não está dizendo que um discípulo é literalmente um bando de sal, literalmente uma luz, não. Mas é uma comparação. Qualquer pessoa entende, um discípulo tem a missão de temperar, de dar sabor para o mundo, tornar o mundo gostoso, agradável. Como é que um discípulo torna o mundo agradável? Dando Jesus para o mundo. Toda pessoa é capaz de entender. O discípulo tem a missão de iluminar o mundo. O mundo está nas trevas, está na ignorância, está no pecado. Mas através dos discípulos, o mundo é arrancado das trevas. De que forma? Dando o verdadeiro conhecimento, dando aquele que tira do pecado, ou seja, dando Jesus. Através de símbolos, Jesus vai trazendo uma mensagem muito clara. Mas olha que detalhe precioso. Quando as pessoas começam a ouvir este ensino através dos símbolos, isso é algo que vai gravar na memória das pessoas. Então, quando a dona da casa, quando o sujeito que está no churrasco pegar o sal grosso para jogar na carne, eu sou chamado a ser sal. Quando apertar o dedinho na tomada, no interruptor e acender a luz da casa, é verdade, eu sou chamado a ser luz. Então aqueles elementos que fazem parte do dia a dia da pessoa são elementos para fazer recordar a mensagem de Jesus. A exemplo de Jesus, nós devemos utilizar e muito desse recurso para ensinar os adolescentes. Utilize muitos símbolos, símbolos que façam parte do dia a dia do adolescente para trazer mensagens profundas da Sagrada Escritura. Diz para quem está do seu lado, utilize os símbolos como Jesus. Reta final. Quinta qualidade do ensino de Jesus. Jesus, ele ensina com profundidade. Jesus é o mestre que ensina com profundidade. Na sequência do Sermão da Montanha, ainda dentro do Sermão da Montanha, Jesus ele vai afirmar que ele não veio abolir a lei e nem abolir os profetas, mas que ele veio dar plenitude, ele veio trazer a perfeição, ele veio completar a lei. É em Cristo que nós temos a lei perfeita, a lei plena. Jesus faz isso. Então ele pega aquilo que foi ensinado pelos profetas, aquilo que está na lei, todo o Antigo Testamento, e ele vai dar a plenitude. Nele está a perfeição. Jesus aprofunda todo o Antigo Testamento. Então, acompanha comigo Jesus fazendo isso. Vamos a um exemplo. Aí no capítulo 5, no versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. A lei que nós encontramos no Antigo Testamento, a lei de Moisés, revela para nós de um modo muito escancarado qual é a vontade de Deus a respeito da sexualidade. Deus vai dizer que nós não devemos pecar contra a castidade. Deus vai dizer muito claramente que o adultério é um pecado. Então, quem quer fazer a vontade de Deus, não peque contra a castidade, não cometa adultério. Mas perceba isso, que Jesus vem e ele traz uma exigência ainda mais profunda. Porque Jesus está dizendo assim,
que as pessoas não devem não apenas cometer adultério, mas não devem nem sequer aproximar do caminho do adultério. Para fazer este ensino, Jesus ele apela para o coração da humanidade. Perceba a dinâmica do seu coração. Jesus está ensinando que o pecado, ele não acontece só quando a pessoa se deita com a outra, efetiva de um modo externo o adultério. Não. Jesus está ensinando, o pecado acontece muito antes. Quando se olha para o outro com o desejo de possuir, então aqui no coração já nasceu o pecado. Aqui a pessoa já está tomada de pecado. Quem quer fazer a vontade de Deus, quem quer ser santo, precisa estar atento. Precisa entrar no esquema então da vigilância. Vigiar aquilo que se vê e vigiar os desejos do coração. O que é que eu estou desejando? Se eu não aprendo a vigiar, eu já estou com meu coração tomado de pecado e logo a consequência será efetivar na prática esse pecado. Meus amigos, a exemplo de Jesus, nós precisamos então olhar para a Sagrada Escritura e ensinar os adolescentes como Jesus. Ensinar com profundidade. Com profundidade. E eu sei que alguém vai falar assim, Leandro, mas e se eles não entenderem? A gente vai realizar um ensino bem feito, com profundidade, não corre um risco deles não entenderem? Claro que corre. Jesus, o mestre dos mestres, por diversas vezes ensinava, e os apóstolos não entendiam nada. Por exemplo, no capítulo 13 de Mateus, Jesus se utiliza de símbolos, de coisa muito simples, para trazer a parábola famosa do joio e do trigo. Jesus falou com as multidões e com os discípulos, e os apóstolos não entenderam nada. Só que Pedro foi espertinho. Pedro esperou a multidão ir embora, Jesus foi para casa, os apóstolos foram juntos, e dentro de casa, Pedro levantou o dedinho e disse, mestre, deixa eu fazer uma pergunta. O que você quis dizer com aquele negócio de joio e de trigo? E Jesus, com toda a paciência, foi explicando o significado da parábola do joio e do trigo. Mas dentro de casa, na intimidade. Isso significa, então, que nós devemos ensinar com profundidade. Por vezes os adolescentes não vão entender nada, mas nós precisamos criar espaços de intimidade para que eles façam a nós perguntas. E ali é a hora de dissipar as perguntas, de tornar claro com respostas verdadeiras. O pequeno grupo é um grande instrumento para que isso aconteça. E nós precisamos ser, como a Jaine disse, pessoas de fácil acesso. Porque se elas nos virem como pessoas inatingíveis, elas não chegarão perto de nós para perguntar. Então diz para quem está do seu lado, a exemplo de Jesus, ensina com profundidade e tira a dúvida. Sexta e penúltima qualidade do ensino de Jesus. Jesus ensina a relacionar e a valorizar o essencial. Jesus ensina a relacionar e a valorizar o essencial. O que é isso? A partir do capítulo 6, ainda dentro do Sermão da Montanha, Jesus começa a fazer um ensino profundo a respeito de esmola, de jejum e de oração. São 3 elementos fundamentais para conduzir o ser humano numa correta relação com as coisas, consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Olha só. Uma pessoa que aprende a dar a esmola, como se deve a dar esmola, como Jesus ensinou,
é uma pessoa que aprende a ser desprendida. É uma pessoa que aprende a não ser escrava das coisas. É uma pessoa que vai aprendendo a ser pobre no espírito. A pessoa que aprende a dar esmola, como Jesus ensinou, é uma pessoa que tem uma correta relação com o próximo. O quê? Aquele que está precisando? Aquele que está passando fome? Não. Eu não aceito, ele é meu irmão. Jesus habita nele. Eu não posso não ajudá-lo. Veja mais, Jesus ensina a respeito do jejum. Aquele que aprende a fazer jejum como Jesus ensinou, é alguém que aprende a ter uma reta relação com as coisas, com tudo aquilo que é necessário e com tudo aquilo que gera prazer em nós. Porque quando o pecado entrou na humanidade, os nossos desejos ficaram desordenados. Muitas vezes nós queremos em excesso aquilo que é necessário. Muitas vezes nós nos tornamos escravos dos nossos prazeres. E o jejum é poderoso para matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. O quê? Hoje, sexta-feira, eu podia fazer um churrasco. Eu mereci, inclusive. Trabalhei a semana inteira. O meu desejo é esse. Mas quer saber, corpinho? Quem manda nessa bagaça é o meu espírito. E hoje eu nem vou comer carne para fortalecer o espírito, porque eu quero que corpo e alma estejam juntos no céu. Jejum. Jesus fala a respeito da oração. E o que é a oração, senão a própria vida do cristão? Assim como eu e você precisamos de ar para respirar, a vida do cristão é vida de oração, ou seja, uma reta relação com Deus. Relacionamento, amizade, intimidade com o próprio Deus. Não existe coisa mais preciosa para um mestre ensinar, senão ensinar os seus discípulos a orar. Ensine os adolescentes a orar. A adolescência é o momento próprio para ensiná-los sobre a esmola, sobre o jejum e principalmente sobre a orar. Se eles não estão rezando no grupo, os ensine a orar. Aqui no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus vai ensinar a orar. Ele ensina o Pai Nosso. Diz para quem está do seu lado, seja mestre como Jesus. Fala para ele aí, ó, esmola, jejum e oração. Você já marcou um jejum com o seu grupo de adolescente? Um dia para todo mundo fazer jejum e partilhar no fim do dia como é que foi o desafio? Comece a fazer e comece a dar o exemplo. Sétima e última qualidade de Jesus como mestre. Jesus, ele ensina para a missão. Jesus ensina para a missão. Depois que Jesus, então, ele termina o Sermão da Montanha, os discípulos foram edificados, muitos do meio da multidão tomaram a decisão de ser discípulos. Jesus vai fazer outros sinais, muitos milagres, e após esses sinais, Jesus, então, separa os 12 apóstolos, elege os 12 apóstolos e os ensina com um ensino muito prático para a missão e os envia. Olha comigo aí, capítulo 10, versículo 16. Depois fica como dever de casa ler todo o capítulo 10. Mas vamos pegar o versículo 16 como exemplo. Vede, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Jesus nunca deixa os sinais de lado. Continuando. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Reuniu os 12, está preparando eles, um intensivão, porque vai enviá-los para a missão. Mas olha o detalhe. Nesse momento aqui, Jesus já havia morrido na cruz? Tinha ressuscitado?
O Espírito Santo tinha vindo em Pentecostes. Os apóstolos, ainda não eram aqueles missionários maduros que nós conhecemos em Atos dos Apóstolos, que dão a vida por Jesus, que são loucos, não. Ainda é o velho Pedro, cheio de dúvida, fraco, que traz Jesus. São aqueles que querem passar a perna no outro, são completamente imaturos. Jesus não esperou chegar Pentecostes para enviá-los em missão. Jesus já lhes deu uma primeira instrução e já mandou a cambada para a missão. É assim que Jesus faz. Ou seja, Jesus está ensinando para nós que nós não podemos ficar esperando os adolescentes terem 40 anos na comunidade de experiência, totalmente convertidos, como um São Francisco Sales, um São Paulo Apóstolo. Agora você vai para a missão. Não. Eles começaram a caminhar conosco um pouco. Estão mostrando que estão com interesse nas coisas do Senhor. Estão deixando um pouquinho da vida velha de lado, se convertendo, estão mostrando isso, querem ficar com Jesus. Existe um primeiro amor por Jesus, já dá logo o ensino para essa cambada e coloca na missão. Deixa eu contar rapidinho algo que aconteceu na nossa comunidade para a gente rezar. Antes da pandemia, nós tentávamos entrar numa escola. E ao tentar entrar numa escola, nós passamos uma grande vergonha. Porque a gente tentava e o diretor falava, aqui não. Enquanto eu ficar nessa escola, não vai entrar ninguém. Mas não vai entrar vocês que são católicos, mas não vai entrar espírito, não vai entrar nada. Aqui não vai ter religião, porque o Estado é laico. Era esse o discurso dele. Um sujeito difícil de conversar, inclusive. E aí, a gente tentou algumas estratégias e um dia, tentando, alguém nos instruiu que havia uma lei que nos permitia falar na escola. E eu fui conversar com ele a respeito dessa lei. Ele falou, olha, se vocês forem conversar na Secretaria de Educação lá em Pouso Alegre, e o secretário instruir a respeito dessa lei, me comunicar, eu não tenho o que fazer contra a lei. Aí a gente veio no secretário de Educação, escutamos toda a orientação, anotamos a lei, chegamos, diretor, venha cá. A gente foi ontem em Pouso Alegre, conversamos com o secretário, ele instruiu isso, aquilo. Então, você não tem saída, a gente vai entrar para evangelizar. E ele falou, tá bom, vocês vão embora, agora já é de noite, amanhã eu vou ligar para ele para saber se isso é verdade. E vou tirar tudo a limpo a respeito dessa lei. Venham aqui à noite. Quando a gente chegou lá à noite, aquele sem vergonha falou assim, vocês são mentirosos. Estava eu, o Xim e a Lurdinha. Quem conhece os dois, santidade em pessoa. Mais zelo por santidade igual eles, talvez eu não conheça. Pessoas de um coração reto. E apontando o dedo para mim e para os dois. Para mim eu nem ligava. Mas para os dois. Vocês são mentirosos. Porque eu falei com o secretário, que eu não posso falar o nome, e ele disse que não conhece vocês, que vocês nunca foram lá. Então, além de vocês não saberem a lei, vocês estão mentindo, saiam já daqui. Eu queria dar um murro na cara dele se eu pudesse. Por causa que eu estava em nome da comunidade, eu não podia fazer isso. Nós saímos dali completamente tristes e partilhamos com a comunidade e fomos rezar. E um dia em oração o Senhor disse que Ele abriria as portas. E quando Ele abre porta, ninguém fecha. E logo chegou a pandemia e esse diretor aposentou. Veio um diretor, veio outro. O novo diretor que veio, um dia me ligou, vem trabalhar aqui na escola. Eu comecei a dar algumas aulas para os professores sobre informática. Nós começamos a evangelizar lá dentro. Trocou a direção de novo. A vice-diretora, ainda é prima minha, colocava a gente lá dentro para evangelizar. E o Senhor foi abrindo as portas. E nesse meio de tempo de pandemia, Deus mandou uns 100 adolescentes para dentro do grupo de adolescentes. Chegou uma turmona. Mas sabe o que aconteceu? Eles começaram a experimentar tanto o amor de Deus, a ficar tão doidos por Jesus. E eles começaram a ouvir a gente falar que existia grupo de oração na escola, grupo de oração universitário. E sem a gente forçar nada, eles organizaram 4
pequenos grupos. 2 de manhã, 2 à tarde. Um belo dia, chegaram para mim com o meu irmão João Paulo, que coordena os jovens, e falaram assim: nós vamos começar pequeno grupo dentro da escola. E vai ser essa semana. Mas o que é um pequeno grupo? E como é que a gente prega? Eles estavam num fogo, eles só queriam evangelizar, nem sabiam o quê. Eu falei, senta aqui agora. E vou explicar para vocês o que é o pequeno grupo. Entenderam? Agora façam perguntas. Deixa eu explicar de novo, façam perguntas. Anota aí. Vocês 4 aí. Quem que topa pregar? Eu não. Eu não. 2 topou, 3 topou. Então, tema seu, você vai preparar uma pregação essa noite. Amanhã você vem, vai pregar para mim, eu vou te fazer algumas instruções. Aí os 3 vieram com todo nervosismo, anotaram as dúvidas, os ensinos, os direcionamentos e começaram com a cara e com a coragem. O intensivão e foram para os pequenos grupos. Essa semana, eles estavam falando para a gente, sabe o que aconteceu? Essa semana nós rezamos para todas as merendeiras. E agora, toda semana elas vão lá para a gente rezar. Agora, nós estamos fazendo um pequeno grupo dentro da biblioteca, porque a bibliotecária quer participar todos os dias. E o outro disse assim, sabe o que eu fiz? Eu passei na frente da sala do diretor, ele falou, entra e vem rezar para mim. Nós não tínhamos a escola. Agora, ninguém tira o evangelho de dentro da escola. Porque eles fizeram uma experiência com Deus, e a experiência que impulsiona, e entrou o papel do mestre, de instruí-los, na medida do possível, para a missão. Então, meus irmãos, a exemplo de Jesus, o mestre, deve andar junto dos apóstolos, instruir para a missão e enviar a cambada para a missão. Diz para quem está do seu lado, envie os adolescentes para a missão. O Heitor, pega a viola para nós rezar lá. Nós concluímos essa formação, então, olhando para Jesus Cristo e afirmando que é muito claro que ao longo de toda a vida de Jesus, ele falava com as multidões, ensinava as multidões, mas a prioridade de Jesus foi completar o seu processo pedagógico com os apóstolos. Antes de Jesus ir para a cruz, ele estava formando os 12 lá na Santa Ceia. Depois da ressurreição, continuou falando com os discípulos. Sabe por quê? Mais do que querer massa, Jesus quer discípulos de qualidade. Discípulos que um dia, com a sua ausência e cheios do Espírito Santo, se tornem mestres. O verdadeiro mestre é o que forma outros mestres. E é isso que o Senhor quer ver deste ministério. Um ministério que siga o exemplo de Jesus e que conduza os adolescentes dia após dia, até que eles se tornem outros mestres. Então, quando eles forem jovens, eles já poderão ensinar outros adolescentes. Logo, eles poderão estar ensinando outros adolescentes. Meus irmãos, isso não é simples. Exige tempo, disposição, ousadia, criatividade, santidade e muito martírio. Mas isso é graça.